buscar jogador se não dá minutagem a eles, né? Aproveitamos a competição e acho que foi de muita valia. Um jogo de bom nível de intensidade, de disputa. Jogo que permitiu a gente rodar muita gente, lançar uns meninos aí, que daqui a pouco um já nos ajudou, né? Hoje entrou um outro menino aí que, quem sabe, daqui a pouco não pode estar nos ajudando mais ainda, né? Tentando recuperar outros que, dentro da leitura, estavam completamente fora de contexto. E o futebol é assim, e tendo alguns já começando a despontar com performance bem interessante, bem interessante. Então, teve muita coisa ganha de produtivo dentro do projeto. Importante, sim, não ter tomado gol, né? E uma outra defesa, uma outra formação, mas com um padrão de jogo muito parecido, não só em relação à defesa, mas em relação à equipe. A equipe sabe o que quer, a equipe sabe como se comportar. Eu acho que está bem visível, bem definido o como nós estamos jogando, como a gente está buscando desenvolver o jogo. E não importa se é o time que jogou contra a Ponte, se é o time que jogou hoje, se é o time que jogou contra a União, enfim. O esporte, o clássico, não importa. É sempre buscando uma forma de jogar, e uma forma de jogar de forma intensa, qualificada, com bola de pé em pé, com ataque de velocidade, com chegada dentro da área, encurtando na hora de defender, buscando tirar o máximo espaço do adversário. E a produção é assim que a gente vai conseguir formar um Vila cada vez mais forte. Nós temos 22 dias de trabalho. E hoje, volto a falar, já rodamos nos 22 dias praticamente todo o elenco. Então, é assim que se faz um trabalho, né? E se busca formar um time vencedor. Importante estar sempre brigando para vencer. Eu acho que o espírito da equipe foi aguerrido o jogo todo. Pode reclamar que a equipe não fez gol, pode reclamar que faltou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas disposição e entrega não pode falar de nenhum jogador dentro de campo. Esse é o princípio para se conquistar alguma coisa. Guto, boa noite. Bruno Lucena, Rádio Bandeirantes, Goiânia. Até dentro dessa situação de recuperar alguns jogadores, você consegue nominar quem você acha que está recuperando melhor, até para colocar no time considerado titular? Não, nós estamos dando rodagem para todo mundo, não importa quem. Nós tivemos comportamentos muito positivos da zaga, que tem experiência, mas alguns jogadores da zaga jogaram um pouquinho, não jogaram muito, né? E precisa jogar. O João hoje, de novo, o João é um jogador de muita mobilidade, um jogador importante para nós. A gente tirou um pouquinho, hoje já voltou para não perder ritmo. O Enzo vem numa crescente muito grande, mostrando algumas coisas muito interessantes para nós, né? Algumas coisas até de características que a gente não tinha certeza que ele faria, e a cada jogo ele mostra que ele faz, que ele tem condição de fazer. Isso é muito bom, porque é um jogador inteligentíssimo, um jogador que tem muita visão de jogo, passe de ruptura, né? E aonde a gente pensava que poderia deixar um pouquinho para trás, que é a parte defensiva, não apareceu. Não apareceu algum problema de parte defensiva, né? Ele conseguiu manter o nível. Então é um jogador que a cada jogo nos passa mais confiança, e quem sabe ali na frente não está ganhando oportunidades que ele ainda não teve no Campeonato Brasileiro, né? Por quê? Porque está construindo. O menino da frente, o Bruno, vem numa crescente, quem não jogava faz 6 meses, né? Hoje quase completou uma partida inteira, depois de 6 meses. Isso é muito bom. Ele é um jogador que já teve momentos muito bons em outros clubes. Por quê? Porque teve sequência. Hoje a gente vem tentando recuperar essa sequência. Embora fora de posição, o Juan fez uma partida taticamente, procurou entregar o que pôde, né? O Puskás vem tarimbando, vem buscando, já resolveu jogos para nós, né? E o próprio Jackson, que entrou depois, enfim. É um todo, gente, é um todo, cada um dentro do seu
né? Eu estou evitando de falar dos caras mais tarimbados, né? Porque isso aí dispensa comentários também. E eu acho que é por aí, não tem por onde fugir. Não tem por onde fugir. Ninguém vai conseguir montar uma equipe competitiva se os jogadores não estiverem bem preparados. Os treinos estão acontecendo de forma intensa, eles estão assimilando, e nós estamos conseguindo botar para jogar, para ganhar minutagem, para ganhar ritmo, e daqui a pouco entra um, como já entrou, quem jogou contra o União e nos ajudou, e agora joga aqui, daqui a pouco é ele que vai para dentro do campo, e é assim que se faz, acreditando no que está sendo feito, e não desviando do nosso caminho, não duvidando do que a gente tem como convicção do que nós estamos fazendo. Boa noite, Guto. Roberto Baronil, Rádio Difusora, TV Capital. Aliás, por falar em Capital, né, da TV, o time do Capital não é um time bobo não, né, rapaz? É um time que deu trabalho pro Vila hoje, tanto é que ficou no empate. E você falou aí do Enzo, né, até naquela vitória 6-0, já te perguntei, né, se o jogador poderia ficar ali com a pulga atrás da orelha, mas na posição ali do meio campo... Desculpe, depois jogou bem lá contra o Primavera. Sim. Tá? E hoje ele, para mim, foi a melhor partida que ele fez até hoje no Vila. Jogou barbaridade, né? A torcida o aplaudiu, os comentaristas também de rádio. Mas é um jogador que o credencia a partir de agora, pela partida de hoje e as anteriores, como para entrar como titular a partir de agora? Já estava credenciando. É uma questão de oportunidade, de momento, né? Daqui a pouco o momento vai surgir, ele vai estar lá dentro, e se ele continuar jogando da maneira que ele está, com a confiança que ele está, a tendência é ele render o que ele está rendendo. E aí, ele rendendo o que está rendendo, nós vamos ganhar um jogador importante dentro do processo. Por quê? Porque já vem sendo importante nesses jogos aí. Então ele está construindo o desempenho dele, a performance dele, está construindo o espaço dele, né? Confiante cada vez mais, e é isso que nós precisamos, gente. Nós chegamos aqui, pegamos um grupo sem confiança e cada jogo demonstra mais e mais. Eu acho que o principal ganho do jogo de hoje é que a equipe teve personalidade. Nós chegamos tomando uma pressão e daqui a pouco nós começamos a fazer o que tinha que fazer sem se afobar, sem se apertar. Erramos um pouquinho no início, mas aquilo foi aliviando, e daqui a pouco nós impusemos o nosso jogo. É esse tipo de confiança que nós temos que ter. E se a gente não tiver isso, não adianta a gente sonhar lá na frente. Não adianta sonhar lá na frente. Tá? Ou a gente assume e assimila agora, num processo de crescimento, e todo mundo apoiando. Quando eu falo que a coisa é construída em 4 frentes, né? Que é equipe, staff, direção e torcida, é principalmente porque momentos como esse, que a equipe jogou, o resultado não veio, não foi o interessante, mas a gente não pode desviar e desacreditar, porque o resultado não veio, a performance teve num bom nível. Poderíamos ter ganho, sim, e um detalhe ou outro poderíamos ter perdido, mas acho que a gente criou mais, a gente impôs mais, a gente jogou mais do que eles, né? E o caminho é esse. Se não houvesse desenvolvimento, crescimento, a gente poderia estar preocupado. Se houvesse omissão, poderíamos estar preocupados, mas nada disso aconteceu. Vai ser 2 para cada, segundo eu, que repetiu, já soltar 3 aqui, rapidinho. Aproveitar a boa vontade do Guto, que é gente boa demais. Guto, agora mudando já para o brasileiro, o Vila vai encarar aí a equipe do Operário no próximo sábado aqui. Não vou nem te perguntar que tipo de estratégia, porque não conta com o adversário. Mas espera o quê desse time do Operário, que eu até disse hoje que é um confronto direto, né? Porque ambas as equipes estão aí com a mesma pontuação. Então, você vai pegar uma equipe que há 2 anos atrás, na mão do Guanais, bateu na trave. O ano passado começou bem a competição, depois oscilou. Foi mantendo uma certa base, esse ano já foi na mão do Luiz, campeão paranaense, na frente de 2 times de primeira divisão, né? Fazendo a final contra o Londrina, que é uma outra equipe hoje de Série B. Tem jogadores cascudos, experientes. Talvez o Pablo, por exemplo, que vem sendo um dos expoentes da equipe, talvez não jogue, porque saiu lesionado, mas nunca se sabe, né? A gente não está lá para saber exatamente o que vai acontecer. Mas tem o Aylan, que é um cara que
todo ano está presente numa equipe que está ali brigando de igual para igual, se não sobe, está subindo. Aquela coisa, é um time que se impõe e que, no detalhe, se tivesse ganho o jogo em casa contra o Cuiabá, era líder da competição. Então não é qualquer um, não. Tá? É uma equipe que começou muito bem a competição, vem num certo, não é nem crescimento, né? Encorpando enquanto equipe dentro da competição de Série B, se impondo. E é um jogo que nós temos que fazer um grande jogo, né? Contar com o nosso torcedor presente aqui, nos empurrando, casa cheia, porque se a gente ganhar também nós temos a chance até de assumir a liderança. E nesse tipo de jogo, nós não podemos jogar só com 11. Guto, ainda falando em relação ao jogo em si, sem mexer em peças no início do segundo tempo, o Vila teve um outro comportamento, foi mais agressivo um pouquinho, até com o João, parece que adiantando um pouquinho mais ali, né? Até eu queria que você falasse em relação ao momento do João Vieira hoje sob o seu comando. Cara, o João é um jogador de muita entrega, muita inspiração, um jogador tecnicamente muito bom. Às vezes você muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali para equilibrar algumas coisas, né? Às vezes não é nem por causa daquele jogador, mas de outras situações da equipe que naquele momento precisa de um equilíbrio maior e aí precisa contar com peças com uma outra característica. E aí alguém sai prejudicado momentaneamente, né? De repente o João, no último jogo que ele saiu, né, no jogo que ele saiu no Clássico, tem acontecido isso. Aí os meninos jogaram muito bem no jogo contra a Ponte, né? E a gente acabou nem colocando o João. Hoje fez um partidaço. A gente ainda está buscando, né? E a gente não está buscando um 11, a gente está buscando opções também, porque um trabalho não é feito com 11. Nós precisamos de muita gente, nós precisamos estar todo mundo bem. Se a gente não começar a circular, botar todo mundo e usar conforme a necessidade e o adversário, a gente não vai atingir o que a gente quer. Então, ora vai sair um que a gente acha que não podia sair e entra outro que dá conta do recado, ora sai outro nessa mesma condição. A hora que a gente estiver cometendo injustiça para 18, para 20 jogadores, é a hora que o time vai estar sobrando e os resultados vão estar acontecendo ao natural. A busca é essa. Hugo, Guto, seguindo nessa linha sobre vários atletas terem sido utilizados por você nesses 22 dias, isso daí faz parte de um planejamento seu para poder deixar todo mundo motivado, com aquele pensamento de fazer parte, de pertencimento mesmo, para todo mundo estar na mesma página, querendo ajudar e com o mesmo objetivo, Guto? Essa é uma questão importante em termos de gestão. Mas para isso precisa ter performance em treinamento e performance em jogo. Se eles entram na partida e eles não dão conta do recado, tem que ir para a final da fila. Agora, não adianta ele estar dando produção em treino. O jogo é outra situação. Por mais intenso que você corra, que você treine, o emocional não existe no treino. O emocional é no jogo, né? Então é muito importante isso. E o principal, o modelo de jogo, a forma da equipe jogar, muda um pouquinho a característica de um, de outro, mas o modelo, os conceitos são os mesmos. E a gente tem que dar minutagem, a gente tem que botar o cara mantendo, porque se eu tenho o cara 3 meses lá parado, só treinando, daqui a pouco eu preciso usar ele, qual é a condição que ele vai entrar? Futebol é assim. Por isso, e hoje, o futebol moderno, o desgaste é muito grande, né? Os gringos costumam falar, nós precisamos de jogador fresco. O que é jogador fresco? É o cara que está descansado. Então, daqui a pouco ele faz 2 partidas, tira o cara para treinar também, porque às vezes as viagens não permitem que ele treine. Se ele não treinar, ele cai de nível, mesmo jogando, né? Ele baixa algumas valências físicas, né? Para recuperar, às vezes, mentalmente, do desgaste, às vezes da confiança.
E para fazer isso com habilidade precisa de plantel. Plantel não se constrói com um cara no banco entrando 5 minutos. Se constrói passando confiança e dando oportunidade, que é o que a gente vem procurando fazer. Beleza.